Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Vamos continuar o assunto nós e os demais. Eu e você vamos continuar juntos estudando sobre aquela crise eventuada na igreja primitiva naquele momento, que estava se instalando dos velhos convertidos para os novos convertidos. Isso tudo está onde? Está em Atos 15, versículos 1 ao 17, para que você entenda o que os discípulos e o que os apóstolos fizeram para acabar com isso de uma vez só, para trazer o auxílio divino para essa dificuldade que ocorreu naquele momento. Então, já estude e já deixe aqui para você se inscrever no nosso canal Dudu da Lição, canal especial para você. Compartilhe o vídeo para mais pessoas e vamos lá responder as perguntas de hoje. São perguntas rápidas. Primeira pergunta: quem eram estes alguns homens que exigiram que os crentes judeus fossem circuncidados? Qual era o foco espiritual deles? Quando começa Atos 15, fala lá, vieram alguns homens. Esses homens eram os fariseus convertidos, ou seja, os fariseus que largaram a hipocrisia e se tornaram cristãos verdadeiros. Mas eles falaram o seguinte: olha, não dá para ser crente se não for circuncidado, e aí como é que vai fazer? Né? Trazendo que as tradições. Ele até menciona, né, que era segundo os costumes de Moisés. É normal isso acontecer quando você sai de um local, né, sai de uma cultura, você leva algumas raízes para outra cultura que você vai. Isso é normal, né? Foi um erro cometido pelos fariseus convertidos, mas que posso dizer que é normal por sair de um local, né, que era difícil, que é da corte judaica, para se tornar um cristão. E aí junto trouxe seus costumes e queria adaptar seus costumes, né? Segunda pergunta: por que Paulo e Barnabé foram para Jerusalém e por que você acha que eles atravessaram o território gentílico em seu percurso para se reconciliarem com os apóstolos em Jerusalém? Paulo e Barnabé queria mostrar, queria expor todos os milagres da vida espiritual de todas aquelas pessoas que eles passaram. Antioquia, Pisídia, Listra, todas aquelas cidades da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé contaram para Pedro e Tiago, mostrando de que o evangelho tem que ser realmente pregado, porque as pessoas aceitam o chamado de Deus. As pessoas podem ser mudadas, podem ser transformadas. Não é só o povo escolhido, o povo judeu, não. É todos. Todo mundo pode se reconciliar com Deus. Esta foi a mensagem de Paulo e Barnabé, mostrando e passando, passando percurso pelas cidades convertidas. Terceira pergunta: o que é o jugo a que Pedro se refere no verso 10? Você vê no verso 10 de Atos 15 que Pedro fala a palavra jugo. Esse jugo se referindo ao que os fariseus falaram. E o jugo significa o quê? As leis cerimoniais. Pedro estava falando que aquela lei da circuncisão era uma lei cerimonial. Era algo que já tinha passado. E foi exatamente na morte de Jesus que isso acabou. Porque era um momento ali de você se render aos braços do Senhor, né? Se colocar todos os pés. Isso ocorreria logo depois do batismo, né? Ou então logo que a criança nascesse. Isso tudo é lei cerimonial. Isso era o que Pedro estava ensinando. Última pergunta: após Pedro ter falado para os líderes da igreja cristã reunidos, Paulo e Barnabé acrescentaram suas histórias sobre os crentes gentios que eles haviam encontrado em suas viagens. Que impacto essas histórias tiveram sobre a congregação? Como essas histórias são importantes para as decisões que tomamos? Então, a resposta é um complemento da segunda pergunta, né? A quarta pergunta agora. Pois foi um impacto fundamental. Talvez se Paulo e Barnabé não tivessem mostrado o que eles já tinham feito, talvez Pedro e Tiago iam fazer ao contrário do que eles fizeram. Que era o quê? Fazer a pregação só dentro de Jerusalém. Não sair expondo
para fora, a mundo afora. E aí Paulo e Barnabé mostrou, porque o Espírito Santo diz para eles mostrar. E eles mostraram e impactou bastante para que o cristianismo crescesse e chegasse até hoje. Amém? E aí, como é importante para as decisões que tomamos, é que na hora certa, Deus nos usa para respondermos palavras certas e praticarmos as atitudes certas. É tudo no momento de Deus. Deus nos usa em todos os momentos. Amém? O aprendizado hoje foi muito bom. Entendemos como que Deus transforma a situação correta para o plano de Deus. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos finalizando. Que venhamos adaptar nossa vida cristã aos seus caminhos, sem hipótese nenhuma. Agradecemos e pedimos, Jesus. Amém.